A paz do Senhor Jesus para todos. Estamos de volta com a graça do nosso Deus para essa que é a última lição desse segundo trimestre de 2021. É a lição 13, que fala sobre o Deus Uno e Trino. É o único Deus constituído por três pessoas distintas, né? A chamada Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, de tudo que nós estudamos nesse trimestre, desde a primeira lição, Deus se revelando à humanidade, até aqui, a gente precisa ter em mente que estavam atuando tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo juntos, né? Apesar de ser três pessoas distintas, nós vamos ver isso hoje, eles nunca atuaram individualmente. Então, quando se fala em Deus, se fala no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu digo isso porque surgem vários questionamentos acerca da Trindade devido a alguns textos bíblicos, né, como esses do textos de referência de hoje, né, que está aí na lição, os irmãos acompanham, se os irmãos não tiverem revista, acompanhem na sua Bíblia, que é João capítulo 10, versículo 30, onde Jesus diz: Eu e o Pai somos um. Depois João capítulo 14, versículo 10 e 11, onde Jesus diz: Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Depois, no capítulo 15 desse mesmo Evangelho de João, versículo 26, Jesus diz: Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Perceberam, irmãos? A impressão que dá é que há um Deus somente, né? E esse Deus se trata de uma só pessoa, né? Se apresentando ora como Pai, ora como Filho e às vezes como Espírito Santo. Mas com a graça de Deus nós vamos encerrar esse trimestre solucionando todas essas dúvidas que ainda rondam muitos cristãos, né? São três pessoas distintas e nós vamos ver isso na lição de hoje. A verdade aplicada dessa lição diz que a doutrina da Santíssima Trindade nos faz sermos mais conscientes da nossa completa dependência de Deus e nos motiva ao necessário crescimento no conhecimento do Senhor. Então, sabendo que é uma trindade, né, três pessoas divinas, nós ficamos conscientes, né, que dependemos completamente do Pai, do Filho, o Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, né? E essa doutrina da Trindade, irmãos, ela é muito importante, né? Não que as outras não sejam. Todas as doutrinas bíblicas são importantes, é claro, né? Mas essa doutrina da Trindade ela é importante porque se alguém diz que crê em Deus, no Deus Pai, mas não crê que Jesus é Deus, essa pessoa não crê em Deus. E ela diz que crê também em Deus e em Jesus ou no Pai, mas acredita que o Espírito Santo é apenas uma força ativa, essa pessoa também não crê em Deus, porque não tem como crer em Deus em partes. Ou crer nele como um todo, por completo, ou não crê em Deus. O texto áureo, por exemplo, ele já nos revela a Trindade também nas palavras de Paulo, né, à igreja de Corinto, na sua segunda carta, capítulo 13, versículo 13. Paulo diz: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, no caso o Pai, né, e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Então é a conhecida bênção apostólica que nós citamos no final dos cultos, né? Os irmãos observem que não foi citada a palavra trindade diretamente, mas indiretamente, ali no contexto. E em vários textos bíblicos você sempre verá a trindade sendo citada dessa forma, né? É uma ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os objetivos a serem alcançados na lição de hoje são apresentar a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo,
citar o agir do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo e mostrar as distinções, né, e a unidade da Trindade. Então, esses serão os objetivos de hoje. O tópico 1, ele inicia falando sobre o Deus Pai. E a referência é o capítulo 4, versículo 6 da carta de Paulo aos Efésios, onde ele diz que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Então, o Pai, ele tem a existência própria, né, sem se separar da Trindade, que também tem o Filho e o Espírito Santo, né, nessa Trindade. E é o que nós vamos ver também no tópico 2 e no tópico 3, respectivamente, tá bom? Depois o item ele diz que Deus é uno. Essa palavra uno, ela vem do latim, significa único. E trino, que abrange três, né, no caso, três pessoas divinas, né? São três em um. Três pessoas em um Deus apenas, né? E essa divisão é uma questão didática apenas, né? Só para nós compreendermos, né? Não que na essência ou nos atributos Deus esteja dividido, não é isso, tá bom? Cada uma das pessoas divinas, elas atuam em harmonia, elas atuam juntas, né? Num só propósito, como diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 2, que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Observem que a presciência é a onisciência, tá bom? Fomos eleitos pela onisciência de Deus, não predestinação sem direito de escolha, né? Eleitos porque ele já sabia de antemão, né, que quem que ia crer em Jesus ou não. Então Deus nos elege dessa forma, tá bom? E em santificação do Espírito Santo para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, a Trindade ela atua na salvação da humanidade. Não somente Jesus, através do seu sacrifício vicário ali na cruz do Calvário, né? Mas também através do Pai que o enviou, né? Deus, o Pai, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? E também na ação do Espírito Santo, né, que nos santifica através do convencimento do pecado, da justiça, do juízo de Deus, né, e que nos ensina todas as coisas, nos faz lembrar das coisas que Jesus disse. Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, nos consola nas aflições, nos ajuda nas nossas fraquezas, enfim, né, o Espírito Santo atua também no processo de salvação. Então o Pai envia o Filho morre em favor da humanidade e ressuscita ao terceiro dia, e o Espírito Santo nos direciona até Jesus. Irmãos, isso pode parecer meio confuso, né? Parecer loucura, mas é somente para o homem natural, né? Que não compreende as coisas do Espírito de Deus. Mas se você é espiritual, né? Aquele que é espiritual, irmãos, ele está em sintonia com Deus através da oração, da palavra. E então aí é algo simples de entender. O que é espiritual discerne bem as coisas do Espírito de Deus. O subtópico 1.1 ele aborda Deus como o Criador. Então ele cita o Salmo 19, versículo 1, onde a glória de Deus é manifestada através da criação, que, que já estudamos nas lições anteriores, mais precisamente no item 1.1 da primeira lição. Se os irmãos retornarem lá, os irmãos vão ver sobre isso, tá bom? Só que o comentarista ele não está aqui chovendo no molhado, né? Repetindo o que nós já vimos simplesmente. Não. Se nós considerarmos, irmãos, que o propósito hoje é reconhecer que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é esse Deus que criou os céus, a terra e tudo que neles há, né? Então, como nós vimos no item anterior, a atuação da Trindade na salvação, aqui nós vemos a atuação da Trindade na criação também, tá bom? Irmãos, cada lição da escola bíblica dominical, ela não vem por acaso, né? Ela não vem sem um propósito. Nós não estamos aprendendo tudo isso só por aprender, mas elas confrontam com crenças opostas que tem por aí. Quando nessa lição nós estamos vendo que há uma trindade, um Deus uno, mais trino, é porque
há alguns segmentos religiosos por aí que descartam essa crença. Então, se você já crê que Deus é um só, mas composto, né, de três pessoas divinas, amém. Mas nem por isso você vai deixar de estudar sobre esse assunto, né? Então é necessário aprofundar mais nele, porque aqueles que discordam da doutrina da Trindade, eles têm seus argumentos também, e bíblicos, mas eles distorcem esses argumentos bíblicos, né? E se você somente crer na Trindade, mas não ter base bíblica para a sua crença, você corre o risco de duvidar da Trindade também, porque, irmãos, os sectários, eles são preparados. Os hereges, eles são preparados. O item 1.2, ele aponta a Deus como o sustentador de tudo e de todos, né? Ele não só cria, mas sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Né? Ele não é como aquele pai que só quer pôr o filho no mundo e depois abandona. Não, né? Ele põe seus filhos no mundo e sustenta cada um, né? Não só os seres humanos, como os animais também. Jesus disse que os pássaros, né, as aves dos céus, elas não trabalham, né? Ou seja, estão constantemente desempregadas, mas Deus sustenta cada uma delas. Não só o alimento, né, mas o ar que nós respiramos também, irmãos. Tudo isso é providência de Deus. É Deus nos sustentando. Até os peixes, né, que Deus não deixa faltar o ar para eles dentro da própria água. Né? O oxigênio da água é necessário para o peixe. Às vezes a pessoa pensa, como que pode ter oxigênio na água se a gente morre afogado quando cai na água, a gente não consegue respirar. Mas o oxigênio que tem na água é justamente para sustentar o peixe. Né? Então, irmãos, Deus cuida da sua criação, de toda a sua criação, tá bom? Mas o movimento da Terra, por exemplo, irmãos, né? É interessante que ela fica como um espeto numa churrasqueira girando, né? Se parar, uns morrem anêmicos por falta do sol, o sol não está ali queimando, né? Não tem aquela vitamina D do sol. Outros já morrem assado pelo calor contínuo. Então a Terra fica girando em torno de si mesma e o Sol girando em torno da Terra, e tudo isso com um propósito, irmãos, tá bom? É o bem de toda a criação. É para isso que Deus faz todas essas coisas. É o poder de Deus sustentador. Às vezes, quando o calor está tão intenso, né? O que que a mãe ou o pai fazem quando vê seu filho suando de calor? Ele vai abanar, não é? Vai ligar o ventilador. Da mesma forma, irmãos, o ventilador de Deus é aquela brisa suave que sopra sobre nós naqueles dias de calor, aquele mormaço. Irmãos, o mais intelectual dos seres humanos, eles não podem explicar isso, né? Se não olharem com os olhos da fé, com os olhos espirituais. O item 1.3 mostra Deus como o provedor. É o Jeová Jireh, né, na língua hebraica. Quando Abraão ele foi sacrificar seu filho Isaque por obediência divina, não que Deus quisesse realmente que Abraão sacrificasse seu filho, né? Mas que fosse um exemplo de fé para nós hoje, né? Como diz lá o hino 84 da harpa, né? Que quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Então, essa fé de Abraão serve como exemplo para nós, tá bom? Então, Isaac, ele já prestes a ser sacrificado, ele pergunta para o seu pai, né? Para o Abraão, nós temos aqui a lenha, temos aqui o tutelo, mas onde está o cordeiro? Aí é onde Abraão diz, né, no hebraico, Jeová Jireh, né, Deus proverá o cordeiro. E aquele cordeiro, irmãos, é claro que já apontava para Cristo, né, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu não só no lugar de Isaac, mas de toda a humanidade. Então Deus proveu o cordeiro para a humanidade. E juntamente com Cristo, que é a providência principal para a eternidade, Deus também provê a nós todas as coisas. Paulo diz: se Deus não poupou o seu único filho, antes o entregou a todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Né? Romanos capítulo 8, versículo 32. Depois aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, Paulo diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Ou seja, não só materiais, para o sustento do corpo, mas as espirituais também. Como Paulo diz também aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Porque Deus é o provedor por completo, né, irmãos? Agora nós vamos para o tópico 2, que vai abordar o mesmo Deus, não é outro Deus, tá bom? É o mesmo Deus, só que na pessoa do Filho. Aí diz assim o item: as três pessoas da Trindade são distintas em suas manifestações, mas pertencem à mesma essência, indivisível e eterna. Ou seja, o Pai, ele não é o Filho, né? Mas nem o Filho também não é o Pai. O Filho não é o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo também não é o Pai. São três pessoas distintas. E um não é maior que o outro e nem menor que o outro. Tá bom, irmãos? Todas as três pessoas da Trindade, eles possuem a mesma essência. Ambos são eternos, são soberanos e possuem todos os atributos de Deus em toda a sua plenitude. Se você imaginar, por exemplo, um bolo de chocolate dividido em três tamanhos iguais, exatamente iguais, né? Os três pedaços, eles terão os mesmos ingredientes, o mesmo tamanho, o mesmo peso, o mesmo sabor, só que não são três bolos, mas um bolo só, né? Assim também, irmãos, não é Deus, tá bom? Eu disse que não é Deus. Deus não é assim, porque os três pedaços eles estão divididos e Deus não está dividido, irmãos. Então, são unidas as três pessoas divinas. Não tem como se comparar à Trindade divina, irmãos, tá bom? Depois o comentarista, o pastor Valdir Alves de Oliveira, ele menciona, né, o credo de Atanásio. Esse Atanásio foi um arcebispo da Igreja Católica que viveu em Alexandria, né, lá no quarto século depois de Cristo. E, e esse credo de Atanásio, né, ele é uma confissão de fé. Olha o que ele diz: adoramos um Deus em trindade e trindade em unidade, sem confundir as pessoas, sem separar a substância. Ou seja, irmãos, nesse sentido, a crença é a mesma, né, das igrejas protestantes, as chamadas evangélicas, né, no credo apostólico. As diferenças entre a igreja protestante e a igreja católica são muitas, né? Muitas, mas não vem ao caso hoje. Mas no que diz respeito à Trindade, eles alegam que creem também no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas tudo isso já é o suficiente, né, irmãos? Mas enfim, Jesus, ele é o Verbo que se fez carne, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e habitou entre nós para cumprir a sua missão, sendo obediente até o Pai, né? Mesmo sendo Deus, como diz Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 ao 11, João também, em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 20, né? Ele diz que Jesus é o Filho de Deus, né? O verdadeiro Deus. Aí o item 2.1, irmãos, apresenta o Deus Filho como o libertador. E ele liberta através da sua palavra. Jesus, o Deus Filho, ele disse ao Pai, orando, quando estava orando para os seus discípulos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Depois ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se Jesus é a palavra, ele é o verbo que se fez carne, né? E a palavra é a verdade que liberta, então Jesus nos liberta através da palavra. Não é através de louvores emotivos, com promessas infundadas, com letras antibíblicas, né? Deus liberta, irmãos, através dos louvores, sim, como fazia com Saul, né? Momentaneamente, né? Quando Davi tocava a harpa ali e o espírito maligno saía da vida de Saul. Só que os louvores, irmãos, eles devem ter embasamento bíblico, tá? Ou seja, ele continua sendo a palavra de Deus quando tem base bíblica, porém a palavra de Deus de uma forma cantada. E essa palavra também liberta, tá bom? Mas não por emoção, mas por uma ação do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Por que que muitos, irmãos, muitas pessoas dão um passo à frente quando é feito o convite para virem a Cristo e, de repente, no dia seguinte, agem como se nada tivesse acontecido, né? Continuam atolados, presos no pecado e sem nenhum arrependimento. Porque às vezes a pessoa deu um passo movido pela emoção,
ou pela persuasão do pregador, e não no poder do Espírito Santo, né? Deram um passo à frente por causa da mistura que teve ali na palavra, né? E não pela palavra genuína, a palavra pura, o leite racional que dá o crescimento, né? Não leite misturado, irmãos, com água para render. Perceberam, irmãos, que o leite que nós tomamos, eles misturam com água, às vezes fica até fraco para render mais. A palavra de Deus não precisa de complemento, não, irmãos. A palavra de Deus não precisa de nada para render glórias, não. A palavra de Deus, pura e eficaz, ela já glorifica o nome do Senhor. Então, o Deus Filho, ele é o libertador e ele liberta através da palavra, pura, genuína e também eficaz, né? Por isso que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Já o item 2.2, ele apresenta Deus na pessoa do Filho, como o mediador. Essa palavra mediador, ela significa alguém que intervém por outro, né, que faz uma reconciliação. E Jesus, o Deus Filho, ele é o mediador entre o Deus Pai e a humanidade, como diz Pedro lá em Atos capítulo 4, versículo 12, né, que nem em nenhum outro há salvação debaixo do céu entre os homens, né, pelo qual devamos ser salvos. Jesus, ele é o fundamento único, né, e inabalável. Jesus, ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, somente em Jesus há salvação. Somente em Jesus tem salvação. Orar em favor de alguém, repreendendo demônios, pregar o evangelho também, tudo isso Deus nos usa, irmãos, por graça e misericórdia. Não que ele necessite de outro mediador entre ele e os homens. Ele faz isso por misericórdia. Quando nós intercedemos por alguém, é por misericórdia. Deus quer compartilhar conosco as bênçãos espirituais, tá bom? Então é nesse sentido, irmãos. E muitas vezes a pessoa diz que crê também, né, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, crê na Trindade, mas só que busca auxílio em outros deuses, né, outros deuses que não falam, não ouvem, não veem, e ainda tem que ser socorrido quando ele cai e se quebra, e muito menos pode salvar, não pode salvar de maneira nenhuma, como se Jesus fosse insuficiente. Então ele, o Deus Filho, ele é um único mediador entre o Deus Pai e os homens. Como diz Paulo também a Timóteo na primeira carta, capítulo 2, versículos 5 e 6, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que veio como homem em preço de redenção por todos nós. O item 2.3, irmãos, ele apresenta o Deus Filho como Salvador, né? Não só Salvador, mas Senhor também. Nós nunca devemos esquecer que não tem como receber Jesus como Salvador e não Senhor, né? Por isso que o comentarista ele não se preocupa em dizer aí no item, né, apresentar Jesus como Salvador e Senhor, porque é algo que é óbvio, né? Salvador e Senhor devem estar unidos, essas expressões, e no dia a dia da gente também. É quando a pessoa não entende isso, irmãos, não entende também alguns textos bíblicos. Por exemplo, quando Jesus ele diz, né, que quem crer e for batizado será salvo, então muitos entendem equivocadamente que o batismo influencia na salvação. Eles acham que as águas do batismo salvam de alguma forma, mas, irmãos, apesar do batismo ser uma ordenança, é algo que o Senhor ordenou para nós e nós como servos, nós devemos obedecer porque ele é Senhor. O Senhor manda, o servo obedece. Mas o batismo ele não ajuda em nada na salvação. Jesus acrescenta o batismo aí na fé, quem crer e for batizado, né? Porque ele disse, né, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se eu creio em Jesus, eu vou me batizar, porque Jesus mandou, né? Eu sou servo, ele é Senhor, tá bom? Não tem como eu dizer que creio e não quero me batizar. Então, ou eu não sou servo, ou Jesus não é o meu Senhor, né? Então, aquele que crê em Jesus, ele se batiza. Isso é algo que é consequente da nossa fé, porque nós temos um Senhor que nos ordenou que nós devêssemos nos batizar, mas a salvação é pela fé. E da mesma forma, irmãos, quando diz que a fé sem obras ela é morta, Tiago falando isso na sua carta,
As obras também não salvam e nem ajudam na salvação, mas aqueles que têm fé no seu Senhor, obviamente que ele vai demonstrar aquela fé através das obras, né? A obediência à palavra de Deus, crer e não obedecer, até os demônios fazem, né? Então Jesus, irmãos, ele é o Salvador, mas ele é Senhor também, né? É fácil, né? E agradável ouvir que Jesus tem palavra de vida eterna. Isso é muito bom aos nossos ouvidos, ao nosso coração, como Pedro disse também, né? E é muito bom também, irmão, saber que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus nos ama. É gostoso ouvir isso, é muito bom, né? É muito bom saber que Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, ele é o nosso Salvador. Mas nem todos querem abnegar a carne, renunciar ao pecado e tê-lo como o Senhor também. Vamos para o último tópico, irmãos, o tópico 3, que vai abordar o Deus na pessoa do Espírito Santo, né? O Deus Espírito Santo. Diz assim o item: nas Escrituras Sagradas, o Espírito Santo é expressamente chamado Deus. O texto mais claro é aquele de Atos dos Apóstolos, né? Quando Ananias e Safira eles mentem e Pedro diz para eles: por que vocês deixaram que Satanás enchesse seu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Na verdade, vocês não mentiram para os homens, mas para Deus. Então, o Espírito Santo é Deus. Entre outros textos que afirmam isso também. Depois, o item ele diz, né, que o Espírito Santo possui os atributos de Deus, né, e realiza atos e obras de caráter divino. Então, o Espírito Santo ele está no mesmo nível do Pai e do Filho Jesus Cristo. Ele tem também todo o poder no céu e na terra, assim como Jesus também e assim como o Pai. O Espírito Santo ele é onisciente, ele é onipresente, onipotente, ele é eterno, imutável, enfim, né? Ele não é a terceira pessoa da Trindade como muitas pessoas afirmam. Na Trindade Divina, não existe primeira, segunda ou terceira pessoa no sentido de um ser maior ou melhor que o outro. Quando o Espírito Santo, por exemplo, ele é citado por último nas bênçãos apostólicas, né, que Paulo cita nas suas cartas, não significa que ele está abaixo das outras duas pessoas, o pai e o filho, que ele é inferior. Não significa isso, né? Mas é apenas uma força de expressão. Paulo, às vezes, ele cita o amor de Deus Pai em primeiro, depois a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em segundo, e a comunhão do Espírito Santo em terceiro. Mas às vezes Paulo inverte também. Ele diz primeiro a graça do Senhor Jesus Cristo, depois ele diz o amor de Deus Pai e por último a comunhão do Espírito Santo, né? Só que a gente precisa, irmãos, quebrar esse tabu, tá bom? A gente não teria problema nenhum, irmão, se a gente, numa bênção apostólica, a gente citasse primeiro a comunhão do Espírito Santo, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai por último. Não teria problema nenhum, irmãos, tá bom? Porque com Deus, na Trindade, não existe um pódio onde um está em primeiro lugar, o outro em segundo, o outro em terceiro. Se houvesse um pódio aí na Trindade, irmãos, esse pódio estaria nivelado. Um não seria maior do que o outro, não. Tá bom? O Espírito Santo é Deus na mesma altura do Pai e do Filho também, com o mesmo poder. E como ser pessoal também, né, com personalidade, né, com tudo isso, o Espírito Santo faz coisas que só uma pessoa que pensa, uma pessoa que fala, uma pessoa que ouve e vê pode fazer, irmãos. Tá bom? Ele consola, né? Então ele não é uma força ativa, porque uma força ativa não tem como consolar alguém. Por isso que o item 3.1 ele apresenta o Deus Espírito Santo como o Consolador, com base na palavra de Deus também, né? Onde Jesus chama o Espírito Santo de Consolador, que no grego ele é descrito como Paracletos, né? Que significa literalmente alguém chamado para ficar ao lado do outro para o ajudar. E ele faz isso, às vezes, também através dos seus seguidores, né? Porque o Espírito Santo habita
nos seus servos, nas pessoas também. Paulo ele diz, né, que ele é consolado para consolar as pessoas também, os crentes, da mesma forma que ele é consolado. Então o Espírito Santo ele trabalha no coração das pessoas consolando. E às vezes eles usam os seus servos para consolar as pessoas. Claro que não há palavra humana, por exemplo, que consola o luto da perda de um ente querido. Mas às vezes a gente pode consolar através do Espírito Santo consola através de nós, citando a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo consolando o coração enlutado, tá bom? Então o Espírito Santo, irmãos, ele como um ser pessoal também, o Deus na pessoa do Espírito Santo, ele também convence os seres humanos do pecado, da justiça, do juízo, né? Uma força ativa não pode convencer ninguém do seu pecado, né? Então ele convence do pecado quanto aqueles que não creem em Jesus, para que creiam, né? O Espírito Santo tem esse poder de convencer da justiça, porque Jesus foi para o Pai e o Espírito Santo foi enviado para isso, né? E também do juízo, porque o príncipe deste mundo, que é o diabo, já está julgado e será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, juntamente com seus aliados, que são os demônios, e todos aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida. E isso fala de juízo. Então, quando o Espírito Santo nos convence, nós não ficamos convencidos no sentido de achar que somos melhor que os outros, mas convencidos que somos pecadores e também somos convertidos do pecado para Deus. Fazemos aquela meia volta, aquela conversão. E ele faz isso, irmãos, através da palavra de Deus, né, que ilumina o nosso caminho em meio às trevas. É um mundo que andava em trevas, viu uma grande luz, não é isso que o profeta diz? Né? O verbo que se fez carne, o Senhor Jesus, a palavra de Deus, a luz do mundo. Então aí nós nos convertemos, quando nós vimos um abismo diante de nós, um abismo que levaria para o lago de fogo eterno. Então a gente tinha esse abismo diante de nós, nós nos voltamos para Cristo, porque o Espírito Santo nos convenceu, ele é o convencedor. Para encerrarmos, irmãos, o 3.3 diz que Deus, na pessoa do Espírito Santo, é um intercessor. Nós não sabemos pedir como convém as coisas para Deus. Muitas vezes nós somos egoístas, pedimos para gastarmos no nosso próprio deleite, como diz Tiago, né, na sua carta. Então o Espírito Santo ele nos ajuda na nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, né? Então é ele que, segundo Deus, intercede pelos seus santos, por aqueles que são santificados em Cristo Jesus, né? E juntamente com Deus na pessoa do Espírito Santo, já que a Trindade não atua dividida, separada. E é nesse sentido, irmãos, que ele disse também lá em João, capítulo 14, versículos 10 e 11, que foi o texto de referência que lemos, né? Quando Jesus diz, eu estou no Pai e o Pai está em mim, não que ele seja o Pai, são duas pessoas distintas. O Espírito Santo ele está em Deus quando nós recebemos Jesus como Salvador. O Espírito Santo, melhor dizendo, ele está em nós, não é? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. E o Pai e o Filho também ele está em nós, quando nós obedecemos a sua palavra. João diz isso, né? Jesus disse isso lá no Evangelho segundo João. Então, irmãos, Deus está em nós e nós estamos em Deus. Mas isso não quer dizer que nós somos Deus. Percebe? Então, o fato do Pai estar em Jesus e Jesus estar no Pai não significa que Jesus é o Pai e nem que o Pai é Jesus. E da mesma forma, irmãos, quando Jesus diz que eu e o Pai somos um, que foi o outro texto de referência, João capítulo 10, versículo 30, e que o Espírito Santo procede do Pai, também Evangelho de João capítulo 15, versículo 26, é porque ele, Jesus, o Filho, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, é um só Deus. Ele diz, eu e o Pai somos um só Deus. Assim como ele, o Pai e o Espírito Santo também são um só Deus. São três pessoas distintas, mas um só Deus. O Deus uno e trino. Amém? Deus abençoe a todos, irmãos. Encerramos assim essa revista desse segundo trimestre de 2021. Eu sou grato a Deus por você, que nos acompanhou em todas essas lições,
que sempre nos apoiou esse trabalho, ainda que foram poucas pessoas, né? Mas são pessoas honradas, né? Que a gente valoriza muito o carinho de cada um de vocês. A obra de Deus é assim mesmo, né, irmãos? É sempre aquele remanescente que está sempre ali fiel, ali ouvindo a palavra, servindo ao Senhor, apoiando, né? Eu louvo a Deus então pela vida de cada um de vocês que não só se inscreveu no nosso canal, né, mas que acompanhou cada lição. Deus abençoe ricamente a sua vida, permaneçam sempre com essa saúde espiritual, com essa fome e sede pela palavra de Deus.